E a partir de agora, esse é mais um canal para você conhecer boas histórias, conhecer pessoas, ficar bem informado. Então, o meu, o seu, o nosso podcast Juruá 24 horas e amigos, que a partir de agora vai estar aí nas redes sociais, nos canais web TV do site Juruá 24 horas. Você pode começar a seguir e também, né, conhecer um pouco da história de Cruzeiro do Sul, das pessoas que fazem história, que fizeram história, né, e que estão ajudando essa região a se desenvolver aqui no meio da floresta amazônica. Aqui ao meu lado está então o Tiago que é um colega de trabalho, repórter, estamos sempre aí na rua, trabalhando em busca de notícias, mas ele não vai ser o nosso entrevistado, a pessoa que vai conversar, ele vai ser um ajudador aqui, o mediador dessa conversa, porque o nosso personagem é outro, né? Padre Francisco, pároco, mas antes, passo a palavra aqui para o Tiago para também cumprimentá-los. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui, né, neste programa, neste podcast, e dizer para o Gledson que essa iniciativa é importante demais, mostrarmos personalidades cruzeirenses que fazem, né, com que o nosso município possa evoluir cada vez mais, e não só no nosso município, né? A gente tem hoje o entrevistado, o Padre Francisco Melo, ele que é natural do estado do Amazonas, no município de Guajará, mas que também faz sua participação social em Cruzeiro do Sul, né? Faz sua participação social aqui no estado do Acre. E de antemão, vamos dar boa noite, né? Cumprimentar o nosso padre. Antes aqui então de passar, de apresentar o padre, só quero dizer que vai ser uma conversa informal, não vai ser uma entrevista, aquela fechadinha como você vê sempre aí na TV aberta. Aqui nós vamos perguntar de tudo, vamos saber da vida dele, tanto como religioso, padre, mas também, né, das suas raízes, as histórias, as vivências dele como cidadão também aqui dessa região do nosso país, da Amazônia, né, e outras curiosidades. Então fica com a gente e agora eu apresento para vocês Padre Francisco Melo, que é natural, como o Tiago já colocou, do município de Guajará, Amazonas, né? E teve então esse desejo, esse chamado para ser padre, hoje é pároco, então vou deixar que ele se apresente aí para você e a gente segue com a nossa conversa aqui. Então, para mim, primeiro dizer que é um prazer, né, estar inaugurando o estúdio, inaugurando aqui essa casa, né, que se Deus quiser vai ser muito abençoada e muitas outras pessoas passarão aqui, né, para bons momentos, para boas conversas. Então, sou Francisco Melo dos Santos, sou padre, sou do município de Guajará, né, mas tem uma curiosidade aí, né, assim, poucas pessoas sabem. Eu nasci no ano de 1982. Quando eu nasci, Guajará não era cidade. Guajará é do dia 30 de dezembro de 1986. Guajará era uma vila chamada Vila Guajará, que era do município de Ipixuna. Então, na minha identidade, no meu registro, está como se fosse de Ipixuna, né? Mas eu sou de Guajará ainda, da localidade ainda do lugar, né? Então, é, nasci lá em Guajará, depois foi necessário sair, estudei normal, né? A vida normal, e depois foi necessário sair, também com a questão do estudo, né? E depois estudei, tive minhas vivências, né? Vivi, experimentei muita coisa e voltei para Guajará. Ainda lá em Manaus eu fui, né, estudei, depois saí, terminei, entrei no seminário, na verdade lá se chama Aspirantado, porque era uma ordem religiosa, né, fui capuchinho durante esse tempo, franciscano capuchinho, e depois saí também dos capuchinhos, fiquei um tempo lá, voltei para Guajará e aí depois entrei no seminário e fiz todo o caminho do seminário, fui para Rio Branco, fiz um ano em Rio Branco, depois outros 3 anos aqui em Cruzeiro do Sul, fui ordenado padre e tô eu por aqui, né? Fui para Irunepé, fiquei 3 anos lá, depois vim, agora estou com 3 anos e meio na catedral aqui em Cruzeiro do Sul. Resumidamente é isso, né? Resumidamente é isso. Mas no decorrer aqui no decorrer dessa conversa a gente vai se alongando mais em algumas coisas, em alguns detalhes. Resumidamente, o senhor deu uma passeada aí nos 44 anos de vida, né? Que o senhor Bem tem, vividos. né, padre? Mas conta pra gente, nós sabemos que Guajará, hoje é um município, já tem uma certa estrutura, né? Tem a prefeitura, hospital, mas em 82, quando o senhor nasceu, sei que era bem mais ainda
né? Faltava muito, né, para ser realmente uma cidade. Como é que foi a sua infância, né, esse período ali Era uma vila, né? Na verdade, é uma vila. Era uma comunidade, como nós chamamos hoje, né? É, eu lembro, que muita gente daqui, mais idade lembra. Eu lembro que Guajará era chamado de Canamari por um tempo, né? Foi chamado de Canamari. E eu lembro ainda que tinha uma igrejinha lá, que é a Igreja Evangélica de Canamari, né? Então, isso, eu acho que antes de se municipalizar. É, mas então, naquela época, era uma vila, né? Um vilarejozinho com poucas pessoas. E a gente morou, nós moramos sempre, minha mãe mora ainda no mesmo lugar, que todos os filhos dela nasceram naquele lugar, né? E tinha um campo, onde é os dois colégios hoje, tinha um campo, né? Então a gente ficava à tarde, sábado e domingo, a gente ficava ali na frente e ficava assistindo geralmente os times, né, que vinham jogar e tal. E assim, e depois, em 86, veio o material para fazer uma escola, a Escola José Carlos. A escola que eu fiz ensino fundamental e ensino médio, né? A Escola José Carlos. E aí particularmente lembro daquela de quando chegou, né, uma balsa com muita coisa. Olha, que eu tinha ali no 82, 86, 4 anos, mas assim, a memória é muito viva, né? E aí, né, desembarcaram aquelas coisas ali no meio, ali os tijolos, aquela coisa ali naquele campo, e aí fizeram a escola naquele campo, então ali deixou de ser um campo. E em seguida, passou mais algum tempo, a prefeitura também começou a construir uma escola municipal, chamada de Enedina. Então, onde era o campo, e ficou as duas escolas. E no meio, continuou ainda uma área onde tinha um espaçozinho, a gente jogava bola lá. E depois, aí foi construir uma quadra, que aí a gente era, praticamente por boa parte da minha vida, a gente era criado dentro daquela quadra, né? Então, tava direto jogando futsal ali, né, com meus colegas. E aí depois foi quando fui para o ensino médio. Então, ainda no ensino fundamental, a gente estudava à tarde, eu ficava rezando para terminar a aula, que era para sair, que era pra jogar o futebol à tarde. Era consagrado o horário do futebol à tarde. Um grande atleta aí, o Padre Francisco Mello, Não, hein? não, não, Contraste, não, não, contraste. não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu era tão bom que eu entendia muito de regras, das regras, né? Então eu era assim, jogava, mas então eu entendia das regras do futebol. E aí depois fui se assim, aperfeiçoando? fui estudando, né, e tal. Mas mas então tudo isso naquele tempo, para dizer que era um lugar, nós já estamos ali já por 90 e pouco, pelos anos 2000, né? Mas para dizer que Guajará, quando nasci, era um lugar que realmente, assim, a gente era bem precário as coisas, né? Então todo mundo vivia ainda da agricultura, tinha alguns comércios, a cidade não tinha asfalto, né? Um lugar, assim, bastante humilde, e de lá que a gente veio, né? Com toda essa história. E assim, eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá, né? Porque, assim, eu vou constante lá e nunca me deixa perder, porque a vida, às vezes, né, e principalmente a gente que veio. E daí depois a gente vai entender, né? Quando eu fui padre, fui para o e quando eu fui convidado para ser o pároco da catedral, isso não é para dizer que sou mais do que ninguém, nada, mas é para dizer assim, como é que me veio muita imagem do menino, né, que corria, que jogava bola e tal, do menino ali, de repente, para dizer, olha só, onde é que a pessoa pode ir, né? Ao exemplo dos outros, de grandes padres que passaram pela catedral, a gente está agora na história. Bem ou mal, avaliando positivo ou negativamente, a gente está na história, onde teve Padre Frederico, Padre Trindade, né? Agora, recentemente, teve o que? Zumba, teve Padre João, Padre Francisco Nepomuceno, que marcou ali a história, né? Então, aonde teve esses aí, a gente está lá também no meio, nesse rol. O senhor falou em menino. O padre nasceu, foi sempre santo, foi um meninozinho travesso, como que foi? Minha mãe disse que eu nunca dei preocupação para ela. Nunca dei preocupação para ela, né? Então, assim, não, eu era não era assim totalmente tão quieto, não. Eu tinha lá né, minhas peraltices, né, digamos assim. Mas eu gostava muito de estar assim com os meus colegas, né? Então a gente gostava muito E naquela época não tinha celular. Não tinha, a gente saía de casa, né, tipo à tarde, e eu gostava muito de jogar futebol à tarde.
gostava muito mesmo, assim. Para mim era a minha melhor diversão. Então, à tarde, ali por volta das 3 horas, a gente já saía. Tinha sempre um lugar que a gente tava com o futebolzinho nosso lá, jogando. E aí, depois disso, né, voltava para casa, tomava banho, então, e continuava a vida. É, então era mais ou menos isso, né? Agora, assim, de coisa, dessa coisa assim, de ser. Nunca fui, né? Tanto. Até quando eu fui para Manaus, tem um fato interessante. Foi eu e meu irmão. E meu irmão é mais velho do que eu, 7 anos, né? E em vez da minha mãe dizer pro meu irmão, dizer, não, cuida do teu irmão que é mais novo, não, ela disse para mim, né? Não, cuida do teu irmão. Então, para dizer que era alguém que já tinha uma responsabilidade, né? Não tive, assim, grandes coisas, assim, de dizer de rebeldia, não, né? É, mas Mas tem um fato na sua infância que marcou a sua... não, tem fato assim muito que para mim hoje não é triste, mas marcou, que foi justamente a morte do meu pai, né? Então isso marcou. Aí, é, porque eu tinha 10 anos e assim, o filho mais novo e logo o filho predileto do meu pai. Então ele e assim, eu me dava muito bem, né? Porque eu passava praticamente o dia com ele. Eu estudava, mas quando voltava eu ficava com ele, né? Então, e tinha assim, era notado de todo mundo que a gente tinha assim, né, que se dava muito bem, porque às vezes nem todo filho se dá bem com o pai, não, tá? Então, mas eu me dava muito bem com ele. Eu gostava de estar na companhia dele. E, claro, é o pai, né? Então, até lá em casa assim diz, eu era o predileto dele. Então aí quando ele morreu, ficou assim um pouco vazio, né? Tanto que depois disso, assim, para eu me encontrar, né, até na escola, eu estudar demorou um tempo ainda, né? Assim, não relato porque eu sou muito discreto na vida, né, particular. Eu tô gravando isso aqui, agora as pessoas vão saber da minha vida. Mas eu sou muito discreto na minha vida particular, assim, né, o que eu faço, Todo mundo sabe, eu sou padre e aquilo que eu faço como padre, todo mundo sabe. Mas assim, meus amigos, né, quem são realmente meus amigos? São poucos amigos, poucas pessoas que têm assim acesso à minha vida, que têm essa coisa de saber realmente, né, de sentar na mesa comigo, de conversar. Então são poucas pessoas. E é assim mesmo, né? E é assim mesmo. Mas o fato da morte do meu pai foi bem marcante para mim, porque foi a experiência, e lá em casa foi a experiência que nós tivemos com perca de alguém assim muito, com a perda de alguém assim muito próximo. Né? Meu pai, depois nós somos 8 irmãos, Todos sete biológicos, uma de criação, todos estão vivos, né? Minha mãe tem 83 anos, agora 2 de setembro vai fazer 84 anos, e ainda viva, né? Viva, totalmente autônoma, assim, né? Não está lúcida, então tem essas coisas. Mas esse fato foi marcante para mim. Padre, só o senhor que conseguiu e foi por esse caminho religioso ou teve algum de seus irmãos que também seguiu esse caminho? Meu irmão mais velho, isso eu escuto deles, né? Meu irmão mais velho, e tem uma curiosidade depois também sobre o nosso nome. É, Meu irmão mais velho veio para o seminário, ficou pouco tempo. E depois o meu terceiro irmão mais velho veio e ficou um tempo a mais, né? Assim, eu não sei quantos anos ele ficou, mas ele ficou um tempo assim, né? Um tempo bom. E aí depois eu lembro quando eu era criança que eu falava pro meu pai, eu dizia, não, meu pai morreu, eu tinha 10 anos, então antes disso eu dizia, não, tá na época de eu ir pro seminário. Aí ele pegava no meu braço, pegava aqui no meu braço, né? Então eu fazia assim, e eu dizia, não tá doendo. Ele dizia, não, então quando eu pegar assim, e você não sentir mais dor, é que não, que você já tá Tá maduro. maduro, tá maduro, e aí você pode ir. Aí tá bom. E ficou nisso, só que ele morreu, eu tinha 10 anos, né? No seminário nem aceita, naquela época nem aceitava com 10. Eu talvez ali tem história de padres que entraram com 12 anos, por aí assim, 14 anos, mas com 10 não, é muito criança ainda, né? Entendi. A família É sempre foi muito bem criança. religiosa, bem... Sempre religiosa, ou, hoje não mais, mas até parece até. Não, mas isso eu digo sem cerimônia nenhuma, né? Assim, com o tempo foram crescendo, foram escolhendo o caminho deles, né? Mas assim, tem eu, meu irmão, tem um dos meus irmãos, né? Tem minha mãe, tem ali 2, 3 irmãos ali que são muito religiosos. Meu pai me levava sempre na missa, nos domingos, né? Meu pai me levava sempre na missa. Pegava na minha mão, era ele que me ajeitava lá, vestia, eu lembro disso. Ele vestia e me levava sempre na missa, né? Na missa do domingo. E eu tinha uma brincadeira que eu gostava, Padre Frederico, eu acredito que todo mundo conheceu, foi pároco aqui, né?
Então, o Padre Frederico, ele fazia sempre a homilia. Quando eu chegava em casa, eu gostava muito de brincar, mas imitando ele, o que ele dizia, né, na homilia. Então, fazia lá a brincadeirinha de criança e fazia. Depois, eu, né, depois de um tempo, estou no seminário aqui e a gente tá tocando em uma, não é a ordenação, a Missa dos Santos Óleos. A gente está tocando na Missa dos Santos Óleos e eu achei que nunca mais fosse encontrar o Padre Frederico. E aí depois eu encontrei com ele, né? E aí eu fui lá dizer para ele, né, que ele era assim, eu não vou dizer o modelo de padre, né, mas era alguém que eu me inspirava bastante, né, até por causa da vocação, porque ele era muito amigo do meu pai, né, muito próximo do meu pai. A gente cresceu com a presença dele, assim, por casa, né? Ele chegou lá em 81 e saiu, se não me falha a memória, né? Se eu tiver errado, depois me corrijam aí. Ele saiu, se eu não me engano, 92, por aí assim, que ele saiu de Guajará. Mas assim, ele chegou lá, eu acho que ainda não era nem nascido. Então, eu cresci sempre com a presença dele ali, né? E ele tem muita contribuição, assim, na minha vida vocacional. É claro, depois apareceram outros, porque Deus vai sempre colocando alguém, vai sempre colocando um suporte, vai te dando sempre uma direção, colocando alguém que vai te orientar no caminho correto. Mas o Padre Frederico, ele assim, foi alguém. E depois, como diácono, eu era diácono, ainda tive aqui ele celebrando, eu acho que 85 anos de vida dele, a última vez que ele veio, eu ainda encontrei com ele aqui como diácono. Queria muito ter rezado com ele como padre, né? Queria muito ter, assim, porque, poxa vida, era uma realização. Mas aí no seminário, a gente tocando lá, quando terminou, ele foi ver, tinha um colega nosso lá de Pixuna, tocava muito, né? Então tocava gaita também, e tocou, e aí ele veio, né? Perguntou, e eu digo, cara, o Padre Frederico, vou lá. Aí fui lá, falei, aí ele lembrou, né? Lembrou do meu pai, lembrou de tudo. Claro, perguntou sobre minha mãe, enfim, a gente conversou. E aí depois ele foi no seminário, quando eu era diácono, voltou e foi me visitar, né? Então isso hoje, assim, ele foi pároco na catedral, também na história a gente está marcado ali como um dos párocos que passou por ali. Falando agora dessa sua saída de Guajará, ida para Manaus para estudar, sair do seio familiar, de casa, é difícil. Como foi esse seu período ali em Manaus? Rapaz, tudo acontece, assim, às vezes não é bom pensar muito sobre aquilo que está acontecendo, né? Os, os japoneses que têm uma máxima que diz, não pensa, age. Não pense, né? Os samurais, na verdade, né? Os samurais dizem, não pensem. Eles vão agir, não vão pensar, né? Vão fazer aquilo que tem que ser feito, fazer aquilo que é correto. Porque se você pensar, você na verdade não vai. Se você ficar medindo muito, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Então, eu tinha terminado o ensino médio e tinha um colega lá que tinha ido para a Escola Agrotécnica Federal, que é hoje, no Amazonas é o IFAM, aqui no Acre é o IFAC, né? E, e assim, a oportunidade que apareceu foi aquela, né, para ir. Então eu e meu irmão, nós fizemos era uma espécie de vestibular e passamos. E aí fomos, nós éramos 5 lá daí de Guajará. E a gente foi para estudar. Difícil, porque você é acostumado sempre a estar com os cuidados da mãe, né? Então tá no meio da família. Mas assim, eu acho que uma das coisas você nunca deva esquecer na vida quem você é, né? Quem você é. Você tem que saber sempre de onde você vem. Por isso que assim, e quando nós chegamos em Manaus, encontramos a gente faz amizade, né, com outras pessoas de outros municípios e tal. E aí tinha alguns que, quando se perguntava de onde era, ali de próximo de Manaus, que o sotaque é praticamente o mesmo, né? Eles diziam que era de Manaus mesmo e tal, assim, sempre negava. Eu nunca neguei de onde sou, né? Então, sempre dizia, não, sou de Guajará, a cidade mais distante de Manaus, é 1.500 e poucos quilômetros em linha Era até uma reta. coisa que eu ia perguntar, padre. Eles realmente sabiam onde é que ficava Não, Guajará? não, Guajará Mirim, eles conheciam o Guajará Mirim, né? Não conheciam o Guajará. Então, mas Guajará e tal, aí quando a gente falava Cruzeiro do Sul, né? Ah, Cruzeiro do Sul. Ah, sim, então eu sei, é no Acre, é muito distante, é distante sim, né? Mas, enfim. E aí foi difícil, porque quando nós chegamos lá, a gente teve primeiro o apoio, teve a ajuda de algumas pessoas, né? Mas depois a gente foi morar numa casa só os cinco jovens, né? E assim, eu gostava porque passava o dia na escola, né? Então era integral. A gente estudava o dia todo. Vendia um ticketzinho,
que a gente comprava café, o almoço e a janta era por nossa conta em casa, né? E aí a gente tentamos, né, nos ajustar, nos organizar, para que as coisas começassem a acontecer, né, ali, para que tivesse organização na casa e tal. Mas só que depois com o tempo desistiu, foi uma moça com a gente, depois desistiu, e aí depois foi um outro rapaz também que ficou lá um ano e desistiu. Eu consegui, meu irmão e um outro conseguimos terminar, né, e aí fizemos o estágio e tudo, e aí em seguida, quando eu cheguei em Manaus ainda para estudar no colégio agrícola, na escola agrotécnica, eu fui acompanhado pelos capuchinhos, né? Que é um frei que eu tenho. Hoje não é mais frei, mas eu tenho bastante gratidão a ele, que é o Euclides. Ele nos levou, foi ele que me apresentou o colégio agrícola. Ele veio, inclusive, em Guajará antes da gente ir, né? E visitou e aí fez um encontro lá. Eu não pude estar, mas ele depois que eu fui em Manaus, fui lá visitar ele, ele me levou no colégio, ele me deu esse suporte, né? Me apresentou um outro frei que também tenho uma gratidão enorme por ele, Frei Mário Monacelli, que italiano, que também me acolheu como se fosse um filho. E e aí eu fiquei sendo acompanhado por eles. Então o que que eu fazia? Eu estudava no decorrer da semana, mas no final de semana eu passava com eles no convento deles. Então no final de semana eu tinha já uma pastoral, né? Eu ia na escola, passava a semana, no final de semana eu ia para o convento fazer uma pastoral, que era como se fosse uma espécie de convivência vocacional, não convivência vocacional, mas uma espécie de experiência meio vocacional, né? Eu tenho O senhor já saiu de Guajará com essa intenção de ir para Manaus, estudar, ir para o seminário, ser padre? Olha, eu tinha, assim, quando criança ainda, o desejo de ser padre era forte, né? Muito forte. Depois se perdeu, com a adolescência se perde, né? Depois eu perdi meu pai, então todo adolescente tem aquele tempo da rebeldia, né? E tal, não tem muito isso. Eu fui coroinha, né? Fui da pastoral da juventude e sempre ia ali na igreja, né? Só que com o tempo você vai se afastando um pouco. E depois eu fui mesmo para estudar, para ter um lugar na sociedade, né? Tinha o sonho, eu sempre quis, né? Desde criança, tinha algumas profissões assim que me encantavam, que me chamavam a atenção, né? Uma delas é isso que vocês fazem hoje, né? Eu queria sempre chamar os repórter, trabalhar assim, rádio, TV, essa coisa. Não na TV não, rádio, porque eu cresci mesmo ouvindo rádio, né? Eu gosto do rádio, né? Então eu tinha isso, né? Então procurar alguma coisa, tinha aquela pressão que a sociedade faz nos jovens, né? Tem que passar no concurso, tem que ser alguém bom. Então tem toda essa pressão que também vem da família da gente. E a gente foi porque era a oportunidade que tinha que ir. E sempre nos ciclos nossos lá de amizade, todos aqueles que tinham mais vida, eles diziam: se não sair daqui, não se torna nada. Se não sair daqui, não se torna nada. Então isso foi quase que a gente foi incutindo, foi criando isso na mente para dizer: tem que sair. Por quê? Porque lá não oferecia muita oportunidade. Mas depois eu entendi. Eu tenho colegas que nunca saíram, que são pessoas boas. É gente boa, pô. Conseguiu seu lugar, conseguiu sua vida, sua família e tudo, né? Então, mas comigo eu precisei sair, né? Eu e tantos outros, para procurar uma vida melhor. E, e quando cheguei eu tinha dois amigos que estavam lá com eles, com os capuchinhos, então a gente tinha o desejo de entrar no seminário, né? Eu tinha o desejo de entrar no seminário. Inclusive procurei antes de entrar no seminário por aqui, mas não consegui, porque naquela época não era tão fácil quanto agora, né? Agora é fácil entrar, quer dizer, fácil assim para quem tem vocação. E aí eu fui lá e fui acompanhado por eles, fui para Manaus, fui acompanhado por eles e depois terminou o estágio, né? No ano seguinte, eu entrei no aspirantado chamado, né, capuchinho, que era religioso. Eu nem sabia a diferença entre religioso e diocesano. Então, depois foi que eu fui aprender muita coisa. E eu agradeço muito essa trajetória porque a base é que sustenta, né? A base é que sustenta. Isso é uma regra geral. A gente tem aqui, nós estamos olhando aqui a foto da catedral, né? Eu fico pensando, mas o que sustenta mesmo esse telhado é a base, pô. Se não tem base, não tem. E foi isso que me deu base, pô, essa vivência fora daqui, uma outra diocese, com uma outra realidade, né? No início,
quando a gente chegou lá, que nós éramos, assim, praticamente daqueles que foram ali para Manaus, os primeiros que estavam saindo, que a juventude estava saindo para ir estudar, né? A gente era muito zoado, assim, por causa do nosso sotaque. A gente acha que não, nós pensamos que não, mas é muito zoado por causa do nosso sotaque, né? A gente tem um sotaque muito parecido com o pessoal do interior do Ceará. E o sotaque de hoje, o sotaque da região de Manaus é bem característico, né? Bem específico. Bem Hoje não chiado. mais, bem chiado. Hoje não mais por Exatamente. causa da internet. A internet, ela colocou um pouco assim, então você consegue perceber. E a gente era muito zoado por causa disso, né? O pessoal, eu lembro dos amigos de Parintins, ali de Barreirinha, dali de Maués, ali Era o do bullying da interior, né? época, então. Era o bullying, né? Que falava, a gente falava assim, dizia que a gente falava cantando. E eu nunca tive vergonha disso. Eu sempre, não, se eu falo cantando, não é assim meu jeito de falar é esse, então a gente vai continuar falando assim. E alguns quando voltavam, né? Alguns quando voltavam realmente conseguiam essa vivência lá, dependendo do tempo, eles conseguiam realmente incutir neles, pegar neles esse sotaque, essa questão, porque também a gente vai imaginar que a gente que é jovem toma informação. Então, se você passa muito tempo em um lugar que fala de um determinado, você vai pegar aquilo para você. Mas eu, graças a Deus, nunca peguei. Eu sempre tive esse sotaque cantado mesmo, assim, Sempre normal. preservou Eu o sempre sotaque. preservei, graças a Deus, né? É juruaense raiz. Né? Não tem como, né? Quem tomou banho nessa água aí, quem bebeu dessa água, eu acho que não são marcas que vão ficar. Mas então foi isso, né? O desejo tinha um tempo, adormeceu, depois voltou, e aí quando voltou eu, né, tive, graças a Deus, a graça de Deus de ser bem conduzido, né? Foi ordenado então já em 2019? 2019, pouco tarde, já com 37 anos, mas graças a foi no tempo certo. Porque assim, eu fico imaginando, eu, com 20 e pouco, 27, 28 anos, geralmente a idade que se ordena 28 ali para, né, 28, 29. Tem casos urgentes com 25, né, que entrou muito cedo no seminário, fez o caminho 25, 26 anos. Mas assim, eu não tinha entendido muito bem, né, com essa idade o que que era ser padre, né? Então, eu hoje não, hoje eu vejo com uma outra responsabilidade, né? O que que é ser padre, assim, principalmente para dar numa paróquia. Você já pensou com 20 e poucos anos, 28, 29 anos, nada contra quem é, que eu tenho amigos que são dessa idade, que é padre, que vive muito bem, mas eu com essa idade talvez não tivesse entendido muito. E talvez Deus queria me mostrar justamente isso, para dizer, olha, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. É no meu tempo e Vai não é no no meu seu. tempo, não no seu tempo, vai ser do meu jeito. É interessante até eu mesmo se eu falar isso, padre, porque assim, o que a gente percebe é que tem uma certa idade, não é qualquer momento da vida que você vai lá, entra pro seminário e decide. Você tem que ter aquele chamado, digamos assim. Isso, tem que ter essa caminhada antes, né? Se tu fosse dizer quanto tempo eu tenho de padre, sem saber quanto tempo tu diria? Uns 20 anos. Não, é doido. Tem nada. 7 anos de Sete, padre, 7 anos. 7 Mas anos. assim, graças a Deus. Mas minha vida mesmo de servindo, assim, e isso eu tenho orgulho de dizer, a minha vida servindo a igreja, eu tô aí desde os 15. Então tem Desde mais de os 20. 15. Tem Pois mais é. de 20 já. Desde os 15 a gente tá aí, se for contar mesmo essa experiência de comunidade aí, desde os 15 anos, assim, a gente tá aí em pastoral, era coroinha, depois aquela turma de catequese ali, pastoral da juventude, depois quando eu fui para Manaus não perdi, porque eu continuei indo aos finais de semana fazendo pastoral, né, e aí depois de tudo isso, quando eu saí dos Capuchinhos, eu passei 6 anos fora, que aí não me envolvi tanto em pastoral não, aí eu fui aprender a viver um pouco assim, sozinho, né? Com 20 anos, 25 anos, para é mais tentação para tirar do caminho. Também a consciência ainda não tá. Hoje se dizem, né? Os professores de teologia falavam isso, né? Que dizem que a consciência de, tipo, na década de 80, uma pessoa com 25 anos, ele já era um senhor, não um Maduro senhor, aí. já era maduro. Dizem que hoje, com 25 anos, ainda tá nessa, ainda não é tão maduro quanto. Eu não sei, depende muito, eu acho que depende muito da pessoa, das experiências que ela tem na vida, e não é nem das experiências que ela tem, como que ela consegue absorver essas experiências, porque tem gente que tem muita experiência, mas ainda mesmo assim é imaturo, né?
Falando agora do seu ministério, do sacerdócio, né? Como é que é ser, então, padre, pároco, numa região como Cruzeiro do Sul, região amazônica, rios, muitas Rapaz, comunidades para visitar? fácil não é. Eu sempre digo isso, fácil não é porque se fosse fácil eu tinha fila no seminário, né? Então não é fácil. Assim, mas eu tenho uma questão minha muito própria, né? Que eu sempre assim, eu procuro me doar o máximo onde eu estou. E eu vivo intensamente onde meus pés tocam. Eu não procuro, assim, tipo, viver do passado. O passado ele serve para te dar experiência, ele serve para te dar uma sabedoria a mais para te caminhar, talvez uma cilada aqui ou outra que você tenha, você vai saber, mas o passado ele não vai servir para como meu troféu de agora. Eu sempre vivo aonde meus pés tocam. Então, eu, quando estava em Erunepé, eu vivia intensamente Erunepé. Intensamente Erunepé. Eu pensava, eu me alimentava, eu via ali em Erunepé. Ainda bem quando eu vim para cá, para a Catedral, para a Paróquia Nossa Senhora da Glória, eu vivo aqui hoje em Cruzeiro do Sul, nessa realidade. E quando, no dia que, daqui a pouco, que for, eu também vou viver onde meus pés tocarem, onde eu estiver na minha realidade. Eu não sou muito desse de ficar no saudosismo, não, porque o saudosismo ele atrapalha um pouco a caminhada da gente. A gente fica com aquilo que é bom, foi bom. Se tivesse que fazer, se tivesse que fazer tudo de novo, faria, porque valeu a pena. Mas o mundo hoje é outra coisa, né? Então tem uma certa pressão em cima do padre, porque se você avaliar, é, tem o povo e tem um padre para cuidar desse povo, e acima do padre tem o bispo, né? Com toda essa estrutura de diocese, né? Então a gente está ali no meio. Mas não é que eu não estou dizendo isso dizendo que o bispo está me pressionando, não. Não é que é natural, essa pressão é natural, né? Porque eu tenho que dar uma resposta para o Dom Flávio, né? Para o bispo, e tenho que dar uma resposta para o povo. Né? Então você está ali meio no meio. E, e aí depois tem gente, né? Tem gente que pensa assim, que acha que a gente é uma vida tranquila, muito tranquila, que a gente está o tempo todo aí disponível e tal. E aí vocês veem a dificuldade, até que é para nós gravar esse negócio aqui, né? A dificuldade que é para encontrar tempo ali. É muita agenda. E é muita agenda. E aí, ser padre hoje numa paróquia que nem a Paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Com 18 comunidades, com cada comunidade com uma necessidade específica, com coordenações diversas, com pessoas pensando diferentes, né? No meio de tudo isso, no meio de toda essa sociedade cruzeirense, é uma pressão que você tem. Ao mesmo tempo, te dá muita felicidade quando você executa algo tipo o novenário. No final do novenário, é, dá muita felicidade, porque você viu que você conseguiu. Né? Mas, em compensação, as pessoas elas não estão preocupadas muito com a rotina do padre. Se você está bem, se você não está bem. E eles desconsideram que a gente é ser humano, igual que não é você, igual qualquer pessoa, pô. Somos ser humano, cara. Agora, Né? a gente sabe, padre, que para ser padre tem que abdicar de muitas coisas, né? Hoje o senhor tem o privilégio de estar em Cruzeiro do Sul e ter a sua família bem ali ao Aqui do lado, lado, né? bem do lado. Mas tem o bispo Dom Flávio Que está aqui e a a família família na está Itália. na Itália, né? Então tem que abdicar de Norte muita da coisa. Itália ainda. O que foi que o senhor, assim, não sei se. O que foi mais difícil para o senhor abdicar nessa caminhada? Cara, nos meus primeiros anos, não como padre, né? Porque eu fui ordenado já aqui como diocesano, né? Mas nos meus primeiros anos, ali nos primeiros anos, assim, da vida, eu fui religioso, né? Por 9 anos, por aí, assim, lá com os capuchinhos. Entre formação, entre o processo de acompanhamento e o final até saída, tudo isso. Dá mais ou menos, eu acho que dá mais ou menos isso aí. Não me recordo muito bem, mas é isso. Então, eu vivi muito longe da minha família. Porque a diocese que os capuchinhos atendiam era a Arquidiocese de Manaus, tem uma casa, e aí o primeiro ano de formação era lá, o segundo ano de formação era no interior, no Alto Solimões, e o terceiro ano também no Alto Solimões, que era o noviciado, e depois você voltava para Manaus. E eu tirava férias de 3 em 3 anos,
que eu vinha ver minha família que ficava um mês, né, que ficava 30 dias. Então, de 3 em 3 anos, você ficava 30 dias em casa. Isso era uma regra lá. Não sei como é que é hoje, né? Mas isso era... E eu vivi muito tempo longe, assim, né? Então, é bom por uma situação. No caso da minha família, a minha família nunca interferiu muito, assim. Tanto que as pessoas conhecem o padre Francisco Melo, mas talvez conheçam um irmão, alguma coisa mesmo. Quem não é de Guajará, dificilmente vai, né? A mãe e tudo. Porque não interfere. Quando a família não interfere, isso é ótimo. Que a família deixa você fazer a sua vida. É semelhante a uma pessoa, tipo, vocês aqui, o Thiago, não sei se vai casar algum dia na vida, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Quando casa, sai da casa dos pais, vai morar com a esposa, e é bom que more longe, para que não tenha essa interferência, né? Só que ao mesmo tempo você fala de ser humano, né? Que aqui é comer uma comidinha que a mãe faz é bom, né? No final de semana, No final de semana, que é bom comemorar o aniversário do lado da mãe, ou então o aniversário da mãe da gente, né? Dos irmãos. É bom. Então, assim, tem os seus prós e os seus contras, né? Morar próximo, né? Que nem eu moro aqui também é muito bom, minha família tranquila, que dá para ir lá, dá para vir, né? Eles vêm, então, e se você adoecer alguma coisa, você tem um amparo ali, né? Morar longe, assim, muito longe, é, tem a sua vantagem, porque você, né, não tem interferência de ninguém, mas em compensação tem a saudade dos pais. Interessante, é que hoje a gente tem um smartphone, né? Você consegue ligar, trocar uma mensagem, mandar uma foto. Mas no seu tempo não existia isso. E assim, 3 anos, né? Cara, a tecnologia avançou muito. Aqui, eu acho que 2010, né? 2010 para cá. Quando eu fui para Manaus, ali nos anos 2000, não tinha celular, não. Eu lembro que eu ligava para casa de uma prima minha e ela chamava a minha mãe, para minha mãe ir lá para eu poder falar com ela ali. Era o que? 5 minutos, 6 minutos, que era o que dava um cartão de 60 unidades. Né? A gente achava que cada unidade era 1 minuto, não era, não. Eu ainda não acompanhei a época da ficha, né? Da fichazinha que tinha DDD, DDI, então não acompanhei essa época. Mas eu acompanhei a época do cartão, então na minha carteira, lá em Manaus, podia faltar tudo, mas não faltava 2 cartões telefônicos, 2 de 60 unidades. Porque eu sabia que qualquer emergência eu podia ligar, ligava, aí pedia, olha, não, só chama a mãe aí que daqui a 10 minutos eu tô ligando. Aí desligava, aí depois ligava de novo. Mas nessa época, ter uma prima com o telefone em casa já era privilégio, pai. Já, a minha tia lá, meu tio tinha um telefone, já era um privilégio ali, pelo menos aqui em Guajará era, não, em Cruzeiro do Sul aqui já tinha, em Cruzeiro do Sul eu acho que já tinha os primeiros celulares, os Motorola, aquele grandão. Tijolão, né? Pois é, mas na época tinha, então isso já era um privilégio. Agora imagina alguém que vem de mais longe que não tinha nem isso, né? Então hoje tem, e aí depois... Eu lembro que depois, quando eu comprei telefone celular, e aí também por aqui, eu acho depois de 2010 ali, e aí tinha celular. Aí a gente, não, tá tudo bem. Aí é só clicar aqui, né? No caso, se quiser, aqui é só fazer a chamada, pronto, chamada de vídeo, você vê, você sabe tudo. O que a gente vê no cinema agora. Assistir esse filme de ficção científica, que você fazia a ligação aqui, né, vendo o rosto de quem estava lá distante, e agora banalizou, já é normal na vida de todo mundo isso aí, né? Vídeo chamada. Padre, agora fala um pouco mais pra gente sobre essa questão em Manaus. Eu lembro que tem uma parte também que o senhor fala que é essa questão de estudar e trabalhar. É bem difícil, né, essa parte da sua vida em Manaus. Foi quando eu saí dos Capuchinhos, eu fui morar só. Na verdade, tive o auxílio desse que me acompanhou quando eu estava entrando nos Capuchinhos, Euclides. Eu tenho muita gratidão por ele, né, por tudo que ele fez por mim. E ele tinha saído, porque eu tinha, assim, eu tinha que fazer o processo formativo, então tive que sair de Manaus. E ele continuou em Manaus, por lá entrou em crise, e essa nossa vida é assim, né, assim, meio estável, a gente tenta levar no mais equilibrado. E aí ele foi e saiu. E ele conseguiu trabalhar lá no Ministério dos Transportes, no setor das hidrovias.
a empresa que deveria fazer essas dragagens aí que era Companhia de Docas, que era Provavelmente. o Ministério do Transporte contratava, se eu não me engano, né, não sei muito bem, contratava a Companhia de Docas, que era, e depois ela contratava, Docas contratava essa outra empresa e tal. Enfim, ele trabalhava lá, mas era tudo Ministério do Transporte. E quando eu saí, né, e ele morava tinha lá um apartamento, e eu não tenho praticamente, hoje já tenho familiar em Manaus, na época não tinha, então ele me acolheu, né, não, fica aí. Eu lembro que eu saí, vim para Guajará, fiquei 3 meses em Guajará e deixei lá, fiquei falando com ele, dizendo, olha, porque tinha essa proposta de trabalho lá, quando aparecer aí, tu me fala que eu venho. Então tá tudo certo. Aí, por lá, um dia eu tô ali, ele me liga, olha, pode vir que o trabalho tá garantido. E eu fui para Manaus. Por quê? Porque quando eu saí desse Capuchinho, eu estava estudando, estava fazendo filosofia. Eu não queria deixar a filosofia incompleta. Eu queria terminar. Eu digo, eu vou terminar por minha conta. E para eu ir, assim, sem ter alguém que me acolhesse lá, quase você não consegue, porque você vai ter alguém que tinha que alugar para você, um lugar lá para você ir, então, e assim, o custo de vida é alto. Eu não conseguia. E aí ele foi me acolheu, e eu consegui trabalhar, ali, acho que uns 5 meses ali ainda morando lá, né, no apartamento que era dele. Aí depois não, aí depois fui experimentar a vida mesmo. Aí depois aluguei um apartamento, fui morar só, trabalhar, e aí como eu estava trabalhando, então podia pagar a faculdade, e aí fui terminar a filosofia, e aí terminei. Depois disso porque como também tinha uma indicação política, né, lá dentro, e aí o superintendente, na época, doutor Silvio Romano, ele saiu, ele foi para o Maranhão, porque solicitaram ele nessa companhia de docas. E aí o Euclides estava fazendo direito, né? Então, e o Euclides era o secretário particular dele. Então também teve que acompanhar. E aí entrou um outro superintendente que acabou demitindo a gente, né? E aí eu sabia que a gente ia ser demitido, então digo, antes de me demitir, eu vou pedir a conta. Mas pedi a conta, mas me deram com todo direito, tudo certo. Então, aí eu fui, aí consegui, né? Passei ali uns meses assim, e aí consegui um trabalho na Romanel. Olha Na só. Romanel. Vendeu semijoias. Quer dizer que o padre Não, já foi não era vendedor. vendedor, não. Não era Ah, vendedor, não, né? Comecei lá como caixa, depois fazia outras coisas, era responsável por enviar todas essas encomendas, né? Tinha uma mesa lá, então todas essas encomendas para o interior. Isso me formou. Cara, alguém pode dizer assim, um jovem, eu aconselho fazer essa experiência, porque isso me formou para a vida. Me formou para a vida mesmo, assim. Muitas das coisas hoje, assim, eu não vou pedir para alguém resolver para mim. E às vezes o seminário, na formação, o seminário é visto como um útero. Ele te protege de muita coisa. Quando você sai, que você vai encarar a vida mesmo de padre numa paróquia, você tem que ter a casca grossa, porque senão você não aguenta, cara. Então, isso me informou para a vida mesmo assim, para essa vida mesmo em sociedade, né? Saber trabalhar, pagar as próprias contas, né? Saber que você tem que economizar, saber que você tem que guardar alguma reserva, você tem que, né, administrar aquilo que é seu, né? Saber que você tem conta para pagar. Então, você podia fazer tudo, mas você tinha que pagar aluguel, tinha que pagar energia, tinha que pagar tudo isso. E isso muitos dos padres que passaram por aí não experimentaram isso. E aí, às vezes, quando chega assim na paróquia, tem porque a paróquia é como se fosse uma empresa, você tem que administrar também, né? E aí, se você não sabe, né, a coisa não vai tão bem, né? Embora que assim, os índices que medem uma paróquia bem sucedida ou não é outra coisa. É pastoral, é a quantidade de fiéis, né, os sacramentos, é o atendimento do padre do povo, a aceitação desse padre no meio do povo, é isso aí, né? Não se mede uma paróquia pelo valor que ela tem na conta, mas pelo povo que ela tem, é a riqueza da igreja. Mas enfim, então, isso tudo me ajudou. Me ajudou a. E aí, né, depois de tudo isso, eu fiquei lá 4 anos. Na Romanel, eu fiquei lá a IMOC, nas hidrovias, lá eu fiquei 2 anos. Depois eu fiquei 4 anos na Romanel. A Romanel me formou
Porque eu cheguei lá como atendente de caixa, né? Nunca fui vendedor, balconista, não, assim, balcão não, de caixa. Que ganhava menos ainda do que quem vendia, né? E sofri para entender tudo aquilo. Era um sistema complicado, mas depois, e com 3 meses, 3, 4, 5 meses ali, eu estava treinando o pessoal que chegava novo. O pessoal que chegava eu treinava e era responsável por toda essa encomenda do interior. Então, todo o interior do Amazonas, aonde aquela loja atendia, eu enviava encomendas, né? Então, isso me ajudou muito, e me ajuda ainda hoje, né? A experiência, né? Saber como é que se faz as coisas, como é que é o mundo mesmo, porque você sai do interior desse aí inocente, sem conhecer nada de cidade grande, a maldade que tem ali, você não sabe, não sabe, né? Então, é, tipo Guajará, a gente, depois da aula, é, eu gostava muito de assistir ali o programa do Jô Soares, né? Então, mas quando não dava, a gente ficava conversando na esquina ali perto de casa, conversando até às vezes meia-noite lá na cidade grande. Você não vai fazer isso, cara. Sabia que estava seguro, mesmo Sabia que fora de estava casa seguro, ali. mesmo fora de casa. A mãe nem se preocupava. Numa cidade grande você não vai fazer isso, Todo né? mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia, então ficava conversando lá, ficava zoando um com o outro e tal. Aí não, aí você tem que mudar um pouco, né? É isso aí. Mas esse tempo aí foi bem difícil, mas foi um tempo de muito aprendizado, né? Foi um tempo que me formou mesmo. E aí depois que eu terminei a faculdade, ainda fiquei mais um tempo. Aí depois digo, não, agora eu acho que aquilo que eu não aproveitei, né? Aquilo com a mãe, de viver assim, então eu vou voltar. E aí voltei, mas eu não voltei para entrar no seminário. Eu voltei para fazer uma experiência de 2 anos, para ficar 2 anos totalmente vivendo totalmente normal, procurar um trabalho ali, como eu tinha terminado, como eu tinha feito licenciatura em filosofia, então posso ser professor de filosofia, né, para o ensino médio. E aí eu digo, tá, eu vou conseguir um trabalho aí, a gente vai ficar um tempo lá com a mãe, vai ver o que dá. Depois daqui 2 anos, 3 anos, eu penso em se eu vou entrar em alguma congregação, se eu vou para o diocese, nada. E aí eu chego em Guajará, em 2015, chego dia 31 de julho, e tem o padre Wagner Faustino, que tá lá, padre lá do Paraná. E eu, mesmo depois que eu tinha saído, né, sempre que eu fui em Guajará, eu sempre me apresentava, eu sempre ia na igreja e me apresentava ao padre, né? Porque quando eu era religioso, a gente tem esse hábito, né, de chegar na cidade e se apresentar ao padre, dizer se precisasse alguma coisa da gente, a gente tava ali, né? Também se não precisasse, a gente ficava no canto da gente quieto. Aí eu fui, né, me apresentar a ele e disse, não, sim, tem uma desobriga pra gente fazer aí. Que eram 2 desobrigas, eram 2, uma na Foz do Boa Fé, outra pra dentro do Boa Fé. Tá bom. E a gente foi eu lembro que era o verão, daqui da Foz foi antes, foi. E aí fomos no da Foz, eu fui 3 dias antes, fiquei lá e fazia preparação para batizado, fazia toda essa preparação para o padre chegar. Ele foi os outros dois últimos dias e rezou, né, e fez batizado, fez tudo, e depois a gente veio. Lá ele disse, olha, vamos comigo pro Boa Fé, mas para dentro do Boa Fé. Eu digo, rapaz, vamos. Eu sempre fui meio assim aventureiro, então vamos. Aí, e era uma viagem que na minha cabeça a gente ia até a última comunidade do Boa Fé e iria voltar a Deus dará. Então vamos. Tinha ficado 15 anos morando, morei em Manaus 15 anos, né? Então tava um pouco assim cansado da cidade grande, queria mesmo esse contato com a natureza, interior e tal. E aí fui, né, numa canoinha aqui, num bote. Rapaz, e aí dormia na rede, nas comunidades, e a gente saiu do Gama. Então depois fomos até o São João, a comunidade, depois voltamos. Eu acho que algumas pessoas do Boa Fé ainda lembram dessa desobriga que nós fizemos, né? Eu sei que a última que nós ficamos foi na Dona Lene, onde nós completamos uma semana ali. E depois a gente voltou. E nessa desobriga, o Wagner dizia: por que não ser padre aqui, cara? A terra, tua diocese, o lugar onde nasceu aqui, conhece, e já fez todas as experiências na vida por aí, já conhece outras dioceses, conhece outras realidades, então
por que não ser padre aqui? Eu comecei a pensar, eu nunca tinha pensado em ser padre aqui. Quer dizer, tinha tentado entrar no seminário, mas aí tinha morrido, então eu pensava que queria ir para fora. Escreve uma carta aí que eu vou. A nossa realidade é essa, naquela época era 12 paróquias. Eu acho que tinha o quê? 14 padres por aí assim, só. Era, realidade, nossa realidade é essa. Tem um seminário aqui, tu já tem filosofia. Então, pode. Tá bom. Escrevi a carta, entreguei pro Dom Mosé na época. Então, grande Dom Mosé. Grande Dom Mosé. Tenho uma gratidão enorme por ele. Assim, aí ele pegou a carta, aí leu, aí parece que a carta não estava totalmente esclarecendo a minha vida, né? Porque como eu já estava há 6 anos que eu tinha saído dos capuchinhos, então não precisava pedir permissão para eles. Agora, se tivesse com menos de 5 anos, não, aí precisava mandar uma carta para os capuchinhos me dizer como é que eu fui lá para poder, né? Então eu já estava há 6 anos, não precisava. Ele disse, não, tá com 6 anos, não precisa pedir carta para eles, não, já passou muito tempo, você é daqui e tal, tá? Escreva outra carta mais detalhada. Essa carta que eu tinha feito era 2 páginas, eu fiz uma carta para ele, eu acho, de 6 páginas. Uma monografia. E aí também ali detalhei tudo, né, com nome e tudo, todo mundo passou na minha vida e essa coisa. Tá bom. Dia 14 de dezembro, eu tô lá na casa do meu irmão, ele me liga, naquela época aí já tinha celular aqui, aí ele me ligou, não, que a gente aceitamos você no seminário para fazer a experiência lá em Rio Branco, vai fazer teologia. Aí eu tinha isso todo esse tempo eu tinha falado para 2 pessoas, para o meu irmão, não, tinha falado para uma amiga minha, Maria Vieira, tinha falado para o meu irmão e para minha mãe, as 3 pessoas que sabiam. E depois aí tá. E aí em janeiro já tinha que ir, isso é dezembro, em janeiro já tinha que ir para Rio Branco, né? E na época o reitor lá era o Ananias, aí conversei com o Ananias aqui e fui para Rio Branco. Mas para ver, assim, ó, os meus colegas de lá dos Capuchinhos, eles foram ordenados todos em 2016. E eu fui ordenado em 2019. Eles ficaram, são 3 anos de diferença. Só que sendo que eu fiquei 6 anos fora. Deus tem a maneira dele. E quando escolhe, ninguém vai tomar. Né? Então foi assim, né? Nessa dificuldade, morar fora, aprender muita coisa, e eu fui aprendendo. Graças a Deus. Acho que aprendi alguma coisa, né? Hoje ainda tem as ratadas Aprendeu, aí. já aprendeu muita Faz coisa. parte da vida, né? A gente erra mais do que acerta, tá? Na vida da gente. A gente morre aprendendo. A gente erra mais do que o que acerta, a gente perde mais do que ganha. Pode ver na vida da gente, a gente perde mais do que ganha, a gente erra mais do que acerta. Né? E o sucesso é justamente isso. É esse aprendizado. O que não pode é parar de tentar, né, padre? Pois é. Mas falando agora, rotina de padre. Qual é a rotina do padre? Então, a gente acorda cedo, né? Desde o seminário a gente acorda cedo. Eu tenho missa às 6 horas da manhã na catedral. Eu não rezo todo dia, né? Mas os dias que rezo tem que estar lá. Eu tenho um problema, não é um problema, né? Alguns vão dizer que é uma virtude, mas para mim é um problema. Eu tenho uma certa ansiedade com a questão de horário. Tipo, eu cheguei aqui, era 2h20. Nós tínhamos marcado aqui para as 3h15. Eu cheguei aqui 2h20. Geralmente eu gosto de chegar ali 1 hora antes, em todo compromisso. Assim, quando eu rezo missa, nas comunidades também vão ver isso. Eu chego realmente muito cedo. Isso é verdade, eu já acompanhei ele. Pois é. Então, se tem novenário, então, daqui a pouco nós tem que ir. Então, se tem novenário, então eu chego bem mais cedo ainda. E eu geralmente acordo ali por volta das 5, 4h30, 5 horas. Né? Toma banho e vai rezar a missa começa às 6. Né? E eu fico ali, na catedral, eu fico sempre conversando ali com o pessoal que tá ali, né? Geralmente o seu Louro, o seu Bebel, o pessoal que estão ali. A gente fica conversando e fica acertando alguma coisa. E se não se vai numa comunidade também, chega cedo, porque precisa acertar uma coisa ou outra. Às vezes você pode ter esquecido alguma coisa. Então é bom sempre estar mais cedo, né? E aí depois da missa a gente tem o horário de oração também em casa, né? Tem o horário de oração em casa, tem o horário pessoal de oração, e aí cada um faz, mas tem o horário de oração comunitário. Como lá em casa nós somos 3, então tem. Aí depois da missa nós temos um momento de oração. A missa termina em torno de 6h35, 6h40, 7 horas a gente reza, aí 7h30
toma café. E aí depois daí já tá atendendo. Às 8 horas em ponto, geralmente a gente tá lá, eu tô no escritório, a secretaria já tá aberta, a secretaria abre 7h30, então já tá aberta e aí eles estão lá atendendo. Depois você almoça, depois você vai ali até mais ou menos 11h30, meio-dia, né? E almoça, um momentinho de descanso, 1 hora tá atendendo de novo. E até. E aí você vai. Eu geralmente vou até ali às 5h30, porque depois, 6 horas por ali, eu tomo banho e tenho que se preparar para os compromissos da noite. Esse mês de junho, na paróquia, nós temos 6 novenários. Então, e olha que esse ano foi até, eu posso dizer, até está sendo até mais tranquilo, porque tem muitos padres ajudando, né? Mas teve novenário que eu fiquei com 7 noites. Novenário que eu fiquei com 7 noites. São 2 João Batista, né? Santo Antônio, então 2 João Batista e Santo Antônio e Imaculado Coração caiu no mesmo dia. No mesmo dia esse ano. Então, tem essa questão dos novenários. Aí nós também estamos fazendo a primeira Eucaristia nas paróquias. Tem a confissão do pessoal. Aí a gente confessa ali 45, 40, né, 30. É uma maravilha quando é 10 ali. 10, de 10 é rapidinho. Às vezes a gente pega aí 40, 45 jovens para confessar. A confissão também requer um tempo, né? E aí depois, eu sou de dormir muito cedo. Eu não sou de ficar altas horas, não. Se eu não tiver missa à noite, 8 horas eu tô deitado. Deus me livre, 8 horas pra mim já é demais. Porque eu preciso acordar cedo no outro dia, né? Isso mesmo. E isso, o estilo de vida, isso impacta em muita coisa ao redor da gente, né? Porque, tipo, a maioria das festas acontece dos aniversários, que as pessoas convidam muito a gente. Quando? Sábado à noite. Eu tenho que acordar no outro dia, domingo, às 6 da manhã. Eu tenho que acordar às 6? Não, eu tenho que acordar às 5, porque às 6 eu tenho missa. No máximo, 7h30 eu tenho missa. E uma vez, né, lá em Irunepé, eu me atrasei um pouquinho, assim, me atrasei 5 minutos para missa. Rapaz, eu fiquei tão mal por causa disso. Me atrasei 10 minutos. E aí eu fiquei muito mal por causa disso, né? E aí, depois disso, eu sempre chego ali em torno de 1 hora, 40 minutos antes, né? Mas tem isso, a gente vai fazendo as confissões, né? Tem toda essa rotina da oração, então é bem puxado, né? Quem acha que eu queria uma água também aí, né? Quem acha que a vida do padre assim não faz nada tá meio errado, né? Eu gosto de dormir cedo. Por causa disso, alguns compromissos, né? Tipo, já me chamaram para aniversários. Não, a gente vai fazer um almoço pro senhor, padre. E graças a Deus, assim, tem as pessoas que ninguém agrada todo mundo, né? Mas tem pessoas assim que gostam bastante de mim. Padre, não fazer um almoço. Eu enfrentei esse mesmo problema, né? Padre, não fazer aqui um almoço pro senhor aqui no domingo, tá? Tá, beleza, tá. Só que eu não me lembrei que eu tinha compromisso no outro lugar. Caraca, bicho. Não dá. Aí, poxa vida. Poxa, ligar pro cara pra dizer, pô, cara, me desculpa aí, não vai dar para ir, porque tem esse compromisso aqui, pô, e de imediato da minha vida é cumprir essas coisas, né? Depois a gente cumpre as outras coisas que estão ali mais periféricas, mas de imediato eu não posso deixar de ir num retiro para dizer, eu vou no almoço lá na casa do Gladys, que nunca me convidou, mas tá bom. Eu vou convidar. Vai convidar. Né? Eu não posso dizer, não, pô, o Thiago vai pagar a pizza pra gente, eu não vou rezar a missa, eu vou lá pra pizza. Não posso. A obrigação minha é o quê? A missa, confissão e unção dos enfermos, isso aí é a minha prioridade. Então, isso aí eu tenho que. E aí, às vezes, tem alguma tipo, agora a gente tem palestra no ECC, né? Vai ter que abdicar de um almoço na casa aí, tinha uma confraternização, vai ter que abdicar dessa confraternização, porque não dá para ir. Depois disso, eu comecei a entender. A minha rotina, ela não dá para ser uma rotina de assim, de muitos, né? Então, a minha rotina é uma rotina que deve ser bem planejada e muita gente ficou chateado comigo por causa disso, né? Muita gente ficou chateada comigo por causa disso, porque não vai. Mas não é que não vai porque não quer, porque tem alguma coisa, pô. E a prioridade aqui é essa. Enquanto todo mundo folga no sábado, no domingo, eu trabalho.
minha folga é na segunda, e às vezes nem dá para tirar folga. Era isso que eu ia dizer, que é o contrário, né? É Da, o da, contrário, da né? grande maioria. Gente que nem garçom, dá certo para ser amigo um padre e um garçom, porque os dois vão folgar no mesmo dia e eles vão ter. Mas brincadeiras à parte é assim. E tem muita gente que ficou chateado porque, vai chamar, não vai. E às vezes você vai, e assim, ó, você vai ali, passa, e é rapidinho, tem que sair, porque já tem outra coisa. E quantas vezes você não tá, né? Eu, à noite, deixo sempre meu celular para tocar mesmo, né? Quantas vezes você não recebe ligação? Pá, tem que ir lá na UTI dar um sãozinho firme. Pá, tem que ir aqui. Então você tem que ir. É isso. Aí no outro dia você tem que estar ali cedo. A rotina é mais ou menos essa. Você não tem uma. Digamos assim, se bem que tu, mas se vocês quiserem, eu vou agitar um churrasco daqui amanhã e tal, eu não vou trabalhar amanhã, tudo bem. Eu não posso dizer isso. Até para adoecer, você tem que saber o dia que vai adoecer, porque senão complica. É curioso, padre. Eu lembro que no off, né, assim, eu e alguns colegas organizamos até um bolo pro senhor. Eu lembro claramente que a gente pensou que seria em um horário e não foi, justamente por conta dessa sua agenda. Que aí o senhor chegou lá e se deparou com aquilo, porque não esperava, realmente, não tem Sim, sim. como, não dá tempo. Sim, E eu sim. lembro que ali a gente bateu o parabéns rápido e o senhor comeu e já foi saindo, porque já tinha uma celebração em outro lugar. E, assim, realmente, não para. É. E é o que eu digo, né? Eu sou muito de viver a realidade que eu tô. A realidade do Nossa Senhora da Glória é essa, são 18 comunidades, são muitas celebrações, novenários, assim, as comunidades, ela tem, assim, missa, nos novenários, todas as noites eu faço o possível, não vai ter missa só se não der mesmo. Só se eu não puder, mas se puder trocar o horário, se puder fazer alguma coisa, a gente vai fazer para atender. Né? Onde o povo tá ali, a gente. Agora, se não tiver povo, é outra coisa, mas aonde o povo tá, é isso. Mas isso custa um preço pra gente, né? É um preço que é parte da nossa renúncia que a gente fez. Então, no final, a rotina não é tão fácil como muita gente acha, não. É uma rotina bastante, bastante difícil. Então é isso, nós conhecemos um pouco aqui da história do padre Francisco Melo, hoje pároco aqui da Catedral de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. Né? É da região, é um amazônida, é um amazonense, né? De Ipixuna, mas De Guajará. natural de Guajará. No registro é de Ipixuna, mas ele sabe que é de Guajará, porque Guajará. nasceu ali naquela região, né? Mas foi uma satisfação, padre, então... para quem nos acompanha nas redes sociais, deixa uma mensagem, né? Suas últimas palavras, então, aí, né, desse podcast de hoje. Agradeço, né? A gente tá inaugurando, né? Já tá abençoado, Cid, né? Aqui já tá... Vou abençoar a água aqui, depois a gente vai jogar aqui. Agradeço pelo convite, né? Para mim é uma honra, né? Pra mim é uma honra, eu sou muito feliz aqui e sou muito feliz também por esses convites, né? Pela amizade, a gente tem uma proximidade com a imprensa. Eu não tive o sonho de ser repórter, mas uma proximidade Mas é amigo com a dos imprensa, repórteres. amigo do repórter, né? Já tive programa de rádio, já gravei, né, alguma coisa, pretendo voltar, então a gente tá nessa aí, né? Mas obrigado, né? E assim, Deus abençoe a todos, né? A todos mesmo, aqueles que nos acompanham, aqueles que vão me escutar, aqueles que vão nos ver. E assim, esse é o Padre Francisco Melo, né? Alguém simples, alguém do meio do povo mesmo. Thiago. Bom, e quero agradecer também o Gladys, né, pela parceria. E assim, é notório a gente ver que o padre fez aqui pela região cruzeirense, né? Digo que todo o Vale do Juruá. E só agradecer mesmo pela participação, né? Por essa breve entrevista, essa conversa, né, digamos assim, que foi realizada hoje aqui. Então a gente pede que você que não segue ainda as redes sociais do site Juruá 24 Horas, vai lá no Instagram, segue nosso Instagram, o canal do YouTube, temos também TV Web, que fica lá no site Juruá 24 Horas, então acompanha a gente, marca, segue para chegar até você a notificação de novos episódios aqui então do nosso podcast.